Boa noite, família. Para mim é uma imensa satisfação e uma honra poder estar nessa noite compartilhando a palavra com os irmãos. E na verdade eu não vou compartilhar uma palavra, eu vou rasgar meu coração para vocês. Porque, irmãos, eu tenho percebido algo e o Senhor tem falado muito ao meu coração acerca de um tema muito específico, sobre algo que impacta diretamente a nossa vida cristã, a nossa caminhada todos os dias. Porque, irmãos, o Senhor, Ele tem um chamado para você. E esse chamado não é um chamado para fazer coisas, mas o Senhor está te chamando para intimidade nesses dias. O que eu tenho percebido em meio à igreja são pessoas que têm ouvido um chamado do Senhor para o secreto. O que eu tenho ouvido através de palavras, através de podcasts, através de louvores, às vezes quando eu sento a uma mesa para compartilhar com irmãos, quando eu visito um GR, irmãos, olha para cá, o Senhor, Ele quer falar algo com a igreja nesse tempo. E esse algo Ele não vai falar simplesmente aos berros, porque o Senhor não é assim. O Senhor, Ele está chamando um povo para falar diretamente ao coração. Irmão, são dias que o secreto precisa se tornar uma realidade na nossa vida. Por isso que por um instante eu queria que você fechasse seus olhos, curva sua cabeça, peça para o Senhor ministrar a você nessa noite. Eu queria que você falasse com o Senhor por 10 segundos. Fala: Senhor, ministra. Fala comigo, Pai. Peça para Ele compartilhar essa palavra com o seu coração essa noite. Jesus, atrai o coração, Senhor, da Tua igreja. Senhor, chama, Senhor, corações. Atrai, Senhor, as pessoas para o secreto nesses dias. Equipa a Tua igreja, Senhor, com uma fome pela Tua presença e por uma sede pela Tua justiça, Pai. Nós declaramos e abrimos o nosso coração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em Mateus, no capítulo 6, em meio a um dos sermões mais importantes da palavra de Deus, que é o Sermão da Montanha, no verso 6 a palavra de Deus diz: mas tu, quando fordes orar, entra no teu quarto e fale com o seu Senhor, fale com o seu Pai, fale com Deus no secreto, porque o Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Irmãos, eu não sei se vocês têm notado isso, mas grande parte da liderança da igreja de Cristo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, eles têm sentido um chamado do Senhor para esse secreto. A gente tem ouvido muito sobre um tempo sabático. Nós temos visto pessoas, grandes homens e mulheres de Deus, que têm aberto mão de certas coisas, certas regalias, às vezes aberto mão de redes sociais por um certo período, porque eles estão sendo atraídos, o coração deles estão sendo inclinados para voltar para algo simples, mas que com o decorrer da nossa experiência com o Senhor, às vezes a gente acaba perdendo um pouco. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. O Senhor, Ele tem um chamado para intimidade. E Ele não tem só um chamado, mas Ele tem nos chamado. Ele chamou lá atrás, Ele continua chamando hoje, e Ele sempre vai continuar nos chamando para a posição que nós devemos estar, que é a posição de estar com Ele, em um relacionamento com Ele. Porque foi assim no princípio. Quando Deus criou o homem e a mulher, a palavra diz que todos os dias
o Senhor ia ter com eles. Na viração do dia, o Senhor estaria com eles. E o que vocês acham que o Senhor fazia com eles? Relacionamento. O Senhor se relacionava, conversava, ensinava, desfrutava da presença do homem, e o homem desfrutava da presença de Deus. São tempos a gente voltar para essa intimidade. O que é intimidade, gente? É uma relação muito próxima, uma amizade íntima, uma familiaridade. Mas por que eu acredito que o Senhor está nos chamando para uma intimidade nesses dias? Porque tem muitas vozes falando ao nosso coração. Irmãos, nós vivemos a geração, a era da informação. O que mais tem todos os dias das nossas vidas, quando você acorda, quando você está passando o seu dia, quando você vai dormir, são o quê? Vozes gritando para chamar a sua atenção. A internet está aí, as redes sociais, as informações, sites de notícias, entretenimento ao alcance de um clique. É para quê? É para chamar a sua atenção. A era digital está aqui para chamar a sua atenção. Mas em meio a tantas vozes que às vezes vêm para nos confundir, há uma voz que nós não podemos perder a sintonia em momento nenhum. É a voz do Espírito Santo. Porque se nós formos levados por todas essas vozes que têm atraído e chamado a nossa atenção nesses dias, nós perderemos parte importante. E talvez não, é um fato, a parte mais importante, que é estar com Ele, na presença dEle, ouvir dEle no secreto, ouvir do Senhor no secreto. Irmãos, a minha conversão genuína, o meu conhecer do Senhor, ela aconteceu dia 17/8/2013, exatamente no meu aniversário. Por isso que eu não esqueço nunca dessa data. Foi no final de semana do meu aniversário, eu estava no encontro, e exatamente nesse dia que eu tive uma revelação da cruz. Eu lembro que após ter esse impacto com a cruz de Cristo na minha vida, nos meus primeiros dias, primeiras semanas, nos primeiros meses do meu caminhar com o Senhor, eu tive um confronto de um líder meu sobre algo que eu tinha feito de errado. E aí naquele momento, ainda muito imaturo na fé, conhecendo e buscando ainda entender muita coisa, eu lembro que de onde eu estava para minha casa era perto, resolvi voltar a pé. E eu fui andando e pensando no que estava acontecendo, e de repente aconteceu uma experiência que eu não esqueço nunca. Quantos aqui já viram algum filme de guerra, algum filme medieval, sabe? Eu gosto muito, tá, gente? Então vou usar alguns exemplos. Vocês já viram quando dois exércitos eles vão se encontrar em uma guerra antiga? Antes dos exércitos entrarem em um confronto direto, sempre há uma parte do exército que é a parte dos atiradores, das flechas. Eu não sei se vocês já viram, já perceberam, já tiveram essa ideia. Eles puxam o arco e soltam as flechas para atingir o exército inimigo antes de a batalha começar, para ali já haver baixas. Já viram essa cena, gente? Tem alguns exemplos que até as flechas até tampam o sol e fica tudo escuro. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesse dia, irmãos, foi a experiência que eu tive de tantas flechas, de tantos dardos inflamados do inimigo com acusação na minha cabeça. Foi uma experiência tão real e tão interessante no ponto de vista do que estava acontecendo, e tão impactante pela minha falta de conhecimento, que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E o diabo, ó irmãos, falando, acusando, e falava mais e não parava. Isso foi muito tempo acontecendo. Mas chegou um momento, em meio a tudo isso, que o Espírito Santo, ele falou só uma frase. Ele disse assim: filho, calma, eu estou contigo. Irmãos, quando você estiver sendo bombardeado por um mundo de informações distorcidas, mentirosas, pelas fake news, ou às vezes por acusações do próprio diabo, usando pessoas, usando familiares, ou até esses ataques na sua mente, deixa eu falar algo para vocês. Você precisa estar sensível a ouvir a única voz que importa na nossa vida, que é a voz do Espírito Santo.
Porque a partir do momento que eu ouvi a voz do Espírito, no meu espírito, todas as outras vozes, elas se calaram. Todas as outras vozes se calaram. Estamos vivendo um tempo onde todas as vozes querem gritar para chamar a sua atenção. Mas nós precisamos ouvir a voz daquele que tem as palavras de vida eterna para nós. A única voz que você deve ouvir e seguir é a voz do Espírito que habita dentro de você.